E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um gabinete muito interessante, compacto, com lateral de vidro e iluminação RGB, o Aerocool Bionic. Então, vem comigo! O Bionic, ou Bionic, como você preferir, é um gabinete da Aerocool com lateral em vidro temperado, compatível com placas-mãe ATX e que tem como destaque a iluminação RGB no painel frontal. O Bionic une duas características que são bem raras de ver no mesmo gabinete. Ao mesmo tempo que ele é padrão ATX, suportando praticamente qualquer placa-mãe, ele é relativamente compacto, sem sacrificar o espaço interno e a ventilação. Então vamos analisar esse gabinete e ver como ele é. Esse é o Aerocool Bionic. Ele está disponível em duas versões. Essa que eu recebi da Aerocool, que tem a frente preta, e outra que é idêntica, exceto pelo painel frontal, que é branco. Em algumas lojas, esse modelo está listado como Aerocool Bionic V1. Ele tem 206 mm de largura, 450 mm de altura e 372 mm de profundidade. Ou seja, é um gabinete bem compacto para um modelo ATX, principalmente na profundidade. Na lateral esquerda, temos um painel de vidro temperado, fixado por 4 parafusos de dedo, que tapa o compartimento da placa-mãe. A parte inferior, onde fica a fonte de alimentação, é fechada. A lateral direita é totalmente lisa, feita com uma chapa de aço fixada por 2 parafusos de dedo. O painel dianteiro é de plástico, quase totalmente fechado, com um detalhe translúcido que acende com iluminação RGB. As entradas de ar ficam na parte superior e inferior do painel. Aqui temos a parte de trás desse painel com um sistema de iluminação. Não há nenhum tipo de filtro nas entradas de ar. Atrás desse painel plástico vemos o espaço para 3 ventoinhas de 120 mm ou 2 de 140, que não vem com gabinete, ou então para um radiador de water cooler de até 280 mm. No painel superior há espaço para 2 ventoinhas de 120 mm, também não inclusas. Na parte da frente desse painel temos os conectores e botões, 2 portas USB 3.2 tipo A, conectores para microfone e fone de ouvido, uma porta USB 2.0, botão de reset que vem configurado para controlar a iluminação RGB, LEDs de ligado e de acionamento de disco e o botão liga-desliga. Um detalhe bacana é justamente ele ter 2 portas USB 3.2, enquanto muitos gabinetes dessa faixa de preço trazem apenas uma. No painel inferior temos os 4 pezinhos e uma entrada de ar para a fonte de alimentação, sem filtro. Também vemos a área onde pode ser instalado um SSD de 2,5 polegadas. Esse é o painel traseiro. A fonte é instalada na parte inferior do gabinete. São 7 slots de expansão. A tampa na região sobre os slots abre com uma dobradiça, mas que infelizmente se solta fácil quando aberta. Nesse painel vem uma ventoinha de 120 mm já instalada. Pena que o fabricante não disponibiliza as especificações dessa ventoinha. Nesse painel você pode substituir essa ventoinha por um radiador de 120 mm para refrigeração líquida. Agora vamos dar uma olhada no interior do Aerocool Bionic. A primeira impressão é que o acabamento é excelente, sem bordas cortantes. Todo o interior é pintado de preto. Olhando o compartimento principal, vemos a chapa que separa o compartimento da placa-mãe e o compartimento inferior, onde ficam a fonte de alimentação e as baias de armazenamento. Essa chapa, que o pessoal costuma chamar de PSU Cover, ajuda a esconder os cabos que sobram da fonte, o que é excelente nesses gabinetes onde a lateral esquerda é de vidro. Em cima dessa chapa, há espaço para instalação de até 2 ventoinhas de 120 mm. Na chapa que segura a placa-mãe, há uma grande abertura, que facilita a instalação dos coolers que usam backplate sem precisar remover a placa-mãe. Olhando pelo outro lado, a gente ainda vê algumas alças, onde você pode fixar os cabos com abraçadeiras ou arames. O gabinete suporta placas de vídeo de até 297 mm de comprimento, ou seja, há espaço para praticamente qualquer placa de vídeo. O Bionic suporta coolers com até 158 mm de altura. Os slots vêm com tampas fixas, que você deve quebrar para utilizar. Isso é bem comum em gabinetes de baixo custo. As placas são fixadas com parafusos comuns. Há várias aberturas para as passagens dos cabos, o que ajuda na organização do interior do gabinete. O compartimento da fonte de alimentação é razoável, suportando fontes de até 160 mm de comprimento. Um detalhe que hoje em dia não é mais tão importante são as baias de armazenamento,
mas muita gente ainda precisa delas. São duas baias que ficam numa gaiola, e cada baia suporta ou um HD de 3,5 polegadas ou um dispositivo de 2,5 polegadas, como um SSD ou um HD de notebook. Se a placa-mãe tiver menos de 22 centímetros de largura, ainda existe espaço para mais 2 SSDs de 2,5 polegadas na bandeja da placa-mãe. Como sempre, para poder avaliar bem o gabinete, eu montei um PC completo dentro dele. Eu instalei a placa-mãe ASRock B650M PG Riptide com um Ryzen 5 7600X, um watercooler de 120mm e a GeForce RTX 4060 da Inno3D que eu testei recentemente. Todo o processo de montagem do PC foi bem facilitado pelo projeto do gabinete, que não tem nenhum detalhe para atrapalhar. Como eu usei uma placa-mãe Micro ATX e uma placa de vídeo compacta, sobrou bastante espaço dentro do gabinete. Repare no bom espaço entre a extremidade da placa-mãe e o painel superior, que permite que você instale duas ventoinhas nessa posição. O gabinete permitiu uma excelente organização dos cabos, mesmo usando uma fonte não modular. Eu usei placa-mãe, memórias e ventoinha com iluminação RGB, que ficaram visíveis graças à lateral de vidro. A iluminação RGB do painel frontal pode ser controlada pelo botão que fica na parte de cima. Você pode escolher entre vários tipos de iluminação, seja multicolorida, com apenas uma cor, fixa, pulsante, etc. Pode também desligar a iluminação pressionando o botão por alguns segundos, o que é importante se você for deixar o PC ligado no seu quarto ou dormir. O Aerocool Bionic pode ser encontrado no mercado brasileiro, na data que eu gravo esse vídeo, por preços entre R$ 280 e R$ 330 reais. Esse é um bom preço para um gabinete dessa categoria, ainda mais trazendo iluminação RGB e vidro temperado. E ele tem um ótimo fluxo de ar, mesmo que você não instale nenhuma ventoinha extra. O painel frontal é parcialmente fechado, mas tem aberturas suficientes para a entrada de ar. E o painel superior aberto ajuda bastante na ventilação do interior do gabinete. Então vamos aos pontos positivos e negativos. Pontos positivos: iluminação RGB no painel frontal, lateral esquerdo em vidro temperado, compacto e leve, boas possibilidades de ventilação, suporta radiador de 240mm, fácil de organizar os cabos da fonte e traz duas portas USB 3.0. Pontos negativos: não tem filtro de ar no painel frontal, não tem filtro de ar na entrada da fonte de alimentação e os slots usam parafusos comuns. Assim, se você está montando um PC intermediário ou mesmo topo de linha, seja para jogar ou para trabalhar, e procura um gabinete relativamente compacto, com boa qualidade de construção, lateral em vidro temperado e não muito caro, o Aerocool Bionic é uma excelente opção. E você, o que achou desse gabinete? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo ou deixar o seu dislike se você não gostou. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!